Boa noite, turma. Eu sou o chefe Jeff Novaes, da DC Gastronomia Profissionalizante. Estou aqui para trazer para vocês hoje um pouco mais sobre esse universo gastronômico, tá? Essa maravilha que é a gastronomia francesa, tá? Para nós embarcarmos, tá? Nessa viagem da gastronomia francesa, eu tenho que pegar alguns pontos específicos, tá? Principalmente os grandes chefes, tá? Quem foram os grandes chefes? Como que tudo começou? Como que surgiu a arte de cozinhar para as pessoas, para os comensais, tá? Então, podemos dizer que tudo começou a se tornar de uma forma mais gastronômica com Guillaume Tyrrell, tá? Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Por volta de 1310 a 1395, ele foi o grande cozinheiro da corte, tá? Para os duques, duquesas, reis, rainhas. Então ele fazia todos aqueles banquetes, jantares maravilhosos, cerimoniais. Ele que começou com a arte. Então podemos dizer que Guillaume foi o primeiro grande chefe, tá? E ele foi conhecido na gastronomia como cozinheiro da corte, já está por ter todo esse envolvimento com os nobres da época. Depois surgiu uma figura muito importantíssima para a gastronomia, Antonin Carême, tá? Nos anos de 1783 até 1833. Ele foi o primeiro chefe celebridade. Imagine só, Antonin Carême, o primeiro masterchef do mundo, tá? O primeiro top chef foi Carême, tá? Por que ele foi o primeiro masterchef? Em primeiro lugar, ele era conhecido como um cara muito ágil, muito desenvolto. Ele, por exemplo, ele inventou o vulavant. O que é o vulavant? É aquela primeira entradinha, tá? Que você vai no restaurante, tem um vulavanzinho com alguns canapés, tá? O merengue foi Carême também que inventou. Aquele nosso chapéu de chefe que nós usamos, que tem o nome de Torque, surgiu também com o Carême. Porém, Auguste Escoffier, esse nome é o mais importante das equipes de restaurante, de cozinha, tá? Esse nome foi quem revolucionou totalmente a cozinha de um restaurante, tá? Georges Auguste Escoffier, tá? Foi quem criou as brigadas, tá? Então hoje, se nós temos as áreas específicas na cozinha, cozinha quente, cozinha fria, confeitaria, garde de manger, é graças ao Georges Auguste Escoffier, tá? Por volta de 1846 a 1935, quem criou a Bíblia Gastronômica em 1903 também foi o Escoffier, tá? Com aproximadamente 5.000 receitas, tá? 5.000 receitas. Escoffier, pode-se dizer que ele não foi apenas um grande chefe, mas ele foi o primeiro restaurateur do mundo. O que é a profissão de restaurateur que está muito em alta hoje? Está nesse meio da gastronomia. Restaurateur é aquele que abre os restaurantes, contrata as equipes, equipamentos da cozinha, salão. Se você quer abrir um restaurante, você tem que procurar. O restaurante é como se fosse um master consultor, tá? Então, quando você vai inaugurar um restaurante, você procura um restaurateur, tá? Que vai administrar o seu restaurante, tá? Um administrador de restaurantes. Então, um restaurateur. Então, aqui no Brasil nós temos grandes nomes. Um, por exemplo, é o Milton Freitas, do Jacarandá, do Grupo Antonieta, tá? Que agora, se não me engano, é Grupo Freitas. Então, é um dos exemplos de restaurateur. Escoffier, ele foi o chefe do Hotel Carlton, tá? O Hotel Carlton, onde que ficava localizado? Em Londres, tá? Hotel Carlton. Lá ele criou o menu à la carte. Olha só aonde nós chegamos, tá? Quem foi o criador do menu à la carte? Escoffier. Então, ele tornou a gastronomia mais fina, mais apresentável. Então, começou com os serviços de entrada, prato principal, sobremesa. Foi ele que começou. Nosso grande restaurateur, chefe Auguste Escoffier. Tá? Então ele começou com o quê?
a padronização de pratos. Um exemplo, hoje você vai no Paris 6, aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, você vai ter a mesma padronização dos pratos, o mesmo sabor, por quê? Com as fichas técnicas você consegue padronizar os seus pratos. Por isso que é muito importante um restaurante ter um chefe, tá? E um restaurateur. O restaurateur, ele vai procurar um bom chefe e vai conduzir até você e ele vai elaborar seu cardápio, seu menu, tá? A forma como você vai trabalhar, ele vai controlar seu CNV, toda essa parte de estatística, elaboração de cardápio, menu degustação. Então, o restaurateur e o chefe vão fazer esse trabalho para você. Logo em seguida, eu tenho que falar de Jean-Antoine Brillat-Savarin. Brillat-Savarin foi uma figura importantíssima na gastronomia francesa, tá? Savarin veio porque ele herdou a herança da tia dele, e a tia dele exigia que quem herdasse que ele só herdaria a herança se ele pegasse o nome dela e colocasse no sobrenome. E foi ele quem desenvolveu o trabalho sobre a fisiologia do gosto, tá? Só que após a Revolução Francesa, Brillat-Savarin ele teve que mudar da França, porque ele ficou muito perseguido, porque ele era um jurista, se não me falha a memória, advogado. Tanto que quando ele faleceu, ele era juiz. Tá? Então só que ele gostava muito de gastronomia e ele foi uma figura importantíssima também no meio gastronômico, Brillat-Savarin. Não mais nem menos importante do que Messier Vatel, tá? Que eu não coloquei aqui na nossa lousa, mas eu vou falar numa próxima aula. Tá? Também vou falar do Massimo Bottura, que não é francês, italiano. Tá? Qual o trabalho que ele desenvolveu na Itália após uma tragédia natural que houve, tá, na Itália, onde ele salvou toda a produção de queijo, tá, de uma região da Itália, aproximadamente 316, 360 mil queijos que os seus fabricantes iriam perder. Tá? Então, o Massimo Bottura ele inventou um risoto e logo em todos os lugares do mundo estavam fazendo Chicago, Londres, Paris, tá? O nome desse risoto é Cacio Pepe, tá? Cacio Pepe. Então, uma outra oportunidade. Da próxima aula, provavelmente eu conte do Massimo Bottura, tá? Após toda essa etapa, quem chega na cozinha francesa? Paul Bocuse. Aí revolucionou totalmente Paul Bocuse, porque ele entra com a Nouvelle Cuisine. A Nouvelle Cuisine é uma cozinha mais leve, tá? É uma cozinha mais leve e menos calórica. Então, aquela quantidade que era maior no prato, produtos, ingredientes gordurosos e tal, ele revoluciona porque ele deixa os pratos mais leves, menos calóricos e a apresentação impecável. E isso mudou a forma que o mundo começou a olhar para a gastronomia. Tá? Aí deixou de ser a culinária para ser a gastronomia, através de Paul Bocuse. Infelizmente, Paul Bocuse veio nos deixar em 2018 agora, tá? Mas ele deixou um grande legado. Principal legado, tá? Além de livros, de técnicas, receitas, Bocuse d'Or. Bocuse d'Or é como se fosse não, é as Olimpíadas da gastronomia. Então, todos os países, tá, pegam os seus chefes, tem as etapas também, tá, intercontinentais, e para participar do Bocuse d'Or, tá? Em São Paulo, vamos pegar lá de cima. Quem que faz a seleção dos chefes, dos restaurantes? Quem que avalia? Guia Michelin, tá? É quem dá as estrelinhas para os chefes e para os restaurantes.
A lista de melhores restaurantes é seguida pela The World's 15 Best Restaurants. Em São Paulo temos na Veja, Comer e Beber, tá? Que é do Lorenzato. E temos também a Paladar. Então são as mais importantes avaliadores da gastronomia. Bocuse d'Or é um campeonato mundial que avalia os grandes chefes, tá? E isso dá uma visibilidade muito grande para os profissionais da gastronomia mundial. Em 1997, vamos lá recapitulando, 1997 foi cogitada a decadência da gastronomia francesa. Por quê? Os grandes chefes franceses começaram a sair do país. Começaram a ir para Londres, Espanha, Estados Unidos, para o Brasil. Aqui no Brasil nós temos grandes ícones assim, midiáticos hoje na TV, apresentando programas, Claude Poirat, o Eric Jacquin, mas temos outros, Emmanuel Bassolet, temos muitos chefes franceses no Brasil que já estão estabilizados aqui, não só pelos programas, mas pelo carisma que eles conseguiram com o povo brasileiro e por trazer uma nova forma de ver a gastronomia. Tá? O Brasil ele está um pouco preso, mas já temos grandes chefs que foram para fora, voltaram e estão em restaurantes maravilhosos, chefes mulheres principalmente, muito bem requisitadas num meio tão preconceituoso também que às vezes se sobrepõe sobre as mulheres na cozinha, tá? Um desses exemplos que é um ícone para as mulheres na cozinha, que é a Helena Rizzo, temos a Kátia Barbosa, tá? Então, quem que cogitou essa decadência? New Yorker, tá? Essa publicidade com esse cidadão aqui, Adam Gopnik. Mas, através de Paul Bocuse, eles começaram já a se movimentar para manter. Por quê? A gastronomia francesa é muito tradicional. Tá? Então, se uma receita é executada daquela forma, qualquer lugar do mundo ela vai ser executada daquela mesma forma. Tem as releituras, mas a receita, quando você se trata de um restaurante francês, você tem que ser mais exato possível com a gastronomia francesa. Então, se você tem um bife bourguignon, tem que ser um bife bourguignon feito da mesma forma que é feito nos bistrôs da França, de Paris, Nice, tá ok? Então, vamos lá. O que nós temos hoje de principais pratos franceses? Tá? Então, nós temos o coq au vin, tarte tartare, confit de canard, buff bourguignon, temos o croque monsieur, perros belelê. Então, todos esses pratos são tradicionais da cozinha francesa. Na outra aula eu falei um pouco das batatas. Por exemplo, você tem um menu que traz um filé mignon ao molho poivre com batata sauté, batata soufflé, tá? Então, todos esses termos vieram para revolucionar a gastronomia francesa, tá? Não só com o parmentier, tá? Que eu já havia tratado na outra aula, mas também com os grandes chefs, tá? Após esse período, o que aconteceu? Está acontecendo? Nós temos a chegada agora dos novos chefes, tá? São novas figuras que estão cada vez mais reinventando, traduzindo de uma forma mais expressiva, tá? E com a marca desses chefs, a gastronomia francesa, brasileira, italiana, espanhola, tá? Então, assim, se você é um profissional da área de gastronomia, um ajudante, um cozinheiro, um steward, você tem que se aperfeiçoar cada vez mais nos estudos, tá? Porque
se você estiver num restaurante amanhã, você é promovido para um subchefe, e no caso o chefe não está no restaurante, e o cliente chega a você e lhe perguntar, e esse prato, de onde ele surgiu? Você conhece a origem dele? Então você vai ficar meio que parado pensando. Então se você já tem essa resposta, você já vai dar de imediato para o cliente. E ele vai valorizar muito, porque ele vai ver que você é uma pessoa que estudou aquele cardápio. E isso acontece muito no restaurante francês. Tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu simplifiquei de uma forma, tá? Para tentar traduzir para vocês de uma forma bem mais simples, uma coisa tão ampla, tá? Mas que eu vou estar falando em uma próxima aula a respeito do Vatel, do Máximo Bottura, alguns chefes brasileiros também, que vieram com essa nova escola, tá? Juntamente com essa novela em cozinha. Também vou falar o que é cozinha de terroir, tá? Novos termos gastronômicos, vou falar um pouco de mídias, tá? E o que tudo isso está revolucionando a gastronomia. Então eu espero que você curta, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? Deixe um comentário, compartilha com os amigos. Se você não trabalha em cozinha, mas você tem um amigo que trabalha em cozinha e ele gosta de estudar mais profundamente os pratos, compartilha com ele, tá ok? Ó, sou o chefe Jeff Novaes, eu já estou aqui na DC Gastronomia, estou esperando por vocês, tá bom? Venha fazer parte do nosso grupo, estou esperando por vocês também.